Pessoal, voltamos aqui com a nossa programação. A gente começou hoje com o palco do expositor, agora nós vamos para a sessão review da Unpop, é o nosso momento da organização. Todos os dias, aqui na Scholar Experience, a gente tem esse momento em que as personal organizers vêm aqui ao palco e dão várias dicas para a gente. Hoje, a gente vai falar aqui de produtos de papelaria que podem assumir novas funções e, assim, aumentar as possibilidades de vendas. Quem vem conversar com a gente é a personal organizer e integrante da Unpop, Catiane Fabri. Catiane, seja muito bem-vinda, o palco é seu. Boa tarde. É uma alegria estar aqui com vocês, né? Muito obrigado por conceder esse tempo. Em especial, no momento de agora da palestra, eu quero que vocês, juntem comigo, olhem não só produtos durante a feira, mas encontrem soluções. Todas as empresas aqui presentes, elas têm como objetivo desenvolver ferramentas não só para estimular aprendizado, mas como também estimular a criatividade e facilitar o nosso dia a dia. Então, a frase central da nossa conversa hoje vai ser: todo produto tem, sim, uma função, mas, quando a gente entende a finalidade, a gente transforma uma venda como solução na vida das pessoas. Então, nós vamos começar hoje falando de alguns produtos, né? Em especial, quando se fala de organização, a gente costuma falar sobre planejamento e rotina pessoal. E aí a gente apresenta produtos aqui como o quadro branco, o quadro de cortiça, né? E aí é onde a gente percebe que, dentro da ideia do lojista, pensando no cliente, a gente pode ampliar a visão na relação da organização. Por exemplo, um quadro branco, visualmente falando, ele estimula a ideia, né? E fica mais ativo na visão de outros. Mas algumas pessoas podem ter problema de visão. E aí entra o quadro de cortiça. Na minha experiência, eu uso o quadro como planejamento de rotina semanal. Mas as coisas que me inspiram, que eu desejo, eu uso o quadro de cortiça. E aí eu gosto de cor. Então, automaticamente, as taxinhas, né? A gente coloca lá e aí eu tenho até uma legenda. Vermelho é prioridade, amarelo fica atenta e verde, consegui, né? E aí, então, nós vemos que, em relação a planos grandes, a gente entende a ideia de ter a fadiga digital hoje existente. E isso estimula o foco das pessoas, né? Eu não sei vocês, mas quantas vezes eu abro o celular para fazer uma coisa. No entanto, quando chega, eu fiz 380 milhões de coisas e o que eu ia fazer, eu não fiz. Então, a gente precisa de foco. A tecnologia ela é muito importante. E aí a gente pensa aqui na fina ideia, talvez num planner fixo, né? Por exemplo, com você como lojista, talvez a pessoa não entre lá na sua loja e fale assim: eu quero um porta-caneta, eu quero um porta-lápis. Mas se você incentiva ela a ter uma mesa organizada e funcional, automaticamente na cabeça dele ele vai falar: você é produtivo, você é mais fluido em relação ao meu trabalho. E aí a fina ideia trabalha com a questão da beleza. Organização tem isso. Não é só funcionalidade. A organização ela traz também beleza. E nós sabemos que, como seres humanos, gosto é que nem nariz. Cada um tem o seu. E aí essas empresas, elas pensam nisso. Olha só, essa aqui são flores. E talvez a gente conheça pessoas que gostem muito de flores. Então, a gente coloca a funcionalidade junto com a beleza na organização. E aí, eu sempre costumo dizer que, a partir do momento que um produto organizador é seu, você dá a funcionalidade e usa a criatividade de vocês para onde vocês vão usar. Por exemplo, um porta-canetas é um porta-canetas. Mas eu posso colocar nele, talvez, um apoio lá no meu hall de entrada, lá na minha cozinha. E aí, como personal organizer, a gente sempre fez a seguinte ideia: tudo tem a sua casa. E, tendo a sua casa, automaticamente pode sair do lugar. Mas a gente sabe para onde que vai voltar. E aí a gente pensa numa empresa que ajuda, porque agora a gente já entendeu a ideia de planejamento, seja ele visualmente grande
ou ele menor. Até mesmo dentro da bolsa, né? Nós temos na feira planners menores que ainda dá a ideia de você programar a semana, como também você colocar notificações. Olha só o que a Cícero nos proporcionou. Então, eu consigo direcionar a minha semana e, se precisar fazer um adendo, eu ainda tenho mais um pouco de escrita aqui. E isso é prático dentro de uma bolsa. E pensando em etiquetas, porque a gente pensa dentro da organização que a identificação é algo muito importante. Lembra que eu falei? Organizar não é só guardar, vai além disso. A gente pode até ampliar a visão nessa ideia, pensando que organização traz leveza, bem-estar e direciona as pessoas a terem uma vida mais fluida. E aí é onde eu penso que, hoje, na questão de identificação, a Pimaco ela vem lançando essas novas etiquetas em relação à inclusão. Um dado estatístico, ele fala que 1,2% da população atual brasileira ela é diagnosticada com TEA, transtorno do espectro autista. Em números, isso seria 2,4 milhões de pessoas. Então, imagine você, lojista, ter lá essas etiquetas que automaticamente vai favorecer a autonomia, reduz percas, trará a necessidade real das famílias ali exposta, uma solução. Né? E aí é onde a gente pensa que nós, como prestadores de serviços, fornecendo uma solução ao cliente, esse é o nosso objetivo, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Né? E aí nós temos também a impressora térmica, que também é de fácil, né, para guardar, para transportá-la, e a impressora, que também facilita a ideia, talvez até de criar um pouco mais em relação ao que você quer identificar. E aí eu vou falar da minha experiência como babá. Eu trabalhei quase 2 décadas como babá. E criança é inteligentíssima. Ela só precisa de direção. E talvez, usando uma impressora como essa, com mais detalhes, você facilita o aprendizado dela. Você incentiva a organização para ela de uma maneira divertida e pontual, porque com certeza vai trazer resultados. E aí, até aqui a gente já teve um planejamento, uma rotina pessoal já determinada, já identificamos, e aí é onde a gente pode pensar que a organização ela vai além. E a gente pode pensar em mobilidade. E aí é onde nós pensamos na Delo. A Delo é uma empresa que torna a organização mais prática e funcional para o nosso dia a dia. E, em especial, aqui na feira, ela vem trazendo para nós esses estojos cases, que são estilo pranchetas, que a gente consegue armazenar as folhas. E aqui na frente, ó, a gente pode segurar e colocar até a caneta. Temos também esse outro case aqui, que é uma prancheta. E aqui dentro eu tenho divisórias. Quem não gosta é personal organizer, né? Cheio de divisórias. E a gente tem o estojo que dá para guardar as canetas. Uma colega nossa falou sobre a pasta de emergência ou a pasta de incêndio. É interessante, mas a gente pode ampliar ainda mais a visão. Hoje, há uma estimativa que 16,6% da população brasileira são idosos. Isso equivale a 32 milhões de pessoas. E a gente subentende que quem é mais novo deve cuidar dos mais velhos. Só que os mais novos hoje também têm suas famílias, têm suas demandas. E isso talvez possa dificultar esse cuidado necessário para esses idosos. E aí é onde a gente pensa nessas cases como a ideia de ajudá-los a direcionar, por exemplo, os documentos importantes. Uma pasta para a saúde, uma pasta para os seus documentos de carro, uma pasta para os seus imóveis. E isso vai facilitar não só a vida dos idosos amados da nossa vida, vai facilitar a sua vida também, que vai dar esse cuidado necessário. Nos últimos meses, eu venho trabalhando muito com organização de ateliê.
Está em alta, quer seja para trabalho ou quer seja para descontrair. E aí é onde você vê 1 milhão de xerox de receitas de amigurim, 1 trilhão de receitas de blusa de tricô. E aí nós também podemos montar uma linda biblioteca direcionando organização e otimização de tempo. Ao invés do seu cliente ficar horas procurando, ele já entendeu a funcionalidade do produto que você oferece. E aí a criatividade dele fará com que ele use de maneira pontual, né, o produto que ele consumiu. Depois, pensando nessa ideia de mobilidade, nós vamos para a empresa Converse. A gente entende que ela une estilo, qualidade e funcionalidade. E uma mochila organizada faz diferença na rotina das pessoas. Quando há bolsos, compartimentos específicos, nós frisamos novamente a seguinte ideia: tudo tem a sua casa. Tudo pode sair do lugar, mas vai ter o lugar para voltar. E aí é onde a gente vê que maneira de estilosa, né? Eu amo preto, gente, que é o meu uniforme. A maioria das equipes que eu trabalho usa preto, então a minha mochila é preta. Mas lá nos estandes tem várias opções, agradando a todas as pessoas. A gente até usa a expressão de gregos a troianos. Todos saem felizes. E com uma mobilidade organizada, novamente, você se torna produtivo. E a gente gosta disso. Eu costumo dizer que o tempo hoje é a moeda mais cara que existe no mundo e é o mesmo valor em qualquer parte do mundo. 1 minuto aqui é 1 minuto em qualquer outro lugar. Então, assim sendo, a gente precisa valorizar o nosso tempo. E quando nós otimizamos isso, esses produtos organizadores facilitam a nossa vida. E aí, pensando em itens pequenos, nós pensamos na FIS, que nos seus estandes, ela está divulgando as necessárias dela, né? Uma mais linda do que a outra, né? Com vários modelos e cores. E aí a gente, quando olha, talvez a bolsa de viagem. Ah, não, bolsa de viagem não, é bolsa de mulher, que é cheia de tranca, é maquiagem, é não sei o quê. Aí, novamente, nós vamos voltar lá para a minha experiência como babá. Né? Então, imagine você que é mãe, ou você que é uma profissional que cuida de crianças, você direcionar essas necessaires para montar as atividades. Então, por exemplo, uma bolsa para atividade do balé, uma bolsa para atividade de natação, música, né? E a ida no parque. E aí, o que é legal das necessaires da FIS é que elas são transparentes, ou seja, eu enxergo o que tem. E aí é onde a gente concede às nossas crianças autonomia. E essa autonomia, automaticamente, fazem eles terem senso de responsabilidade, porque eles vão conseguir avaliar se está faltando ou não alguma coisa na necessidade dele daquela atividade. Né? Se está precisando ou não de alguma coisa que ele não falou para a mamãe ou para a babá. Então, essas coisas são coisas que a gente precisa direcionar. E os produtos organizadores nos auxiliam muito nesse sentido. E aí é onde a gente frisa novamente. Todo produto tem uma função. Mas quando nós descobrimos a finalidade, nós transformamos uma venda na solução da vida das pessoas. E aí, então, nós temos aqui vários outros itens que a gente pode olhar tanto para nós, como também para outros. Por exemplo, os estojos da OBI, com várias divisórias. Novamente, estimula-se a ideia da criança ter autonomia. E, sendo transparente, faz entender o que tem ou o que está em excesso. Né? E aí o pai e a mãe conseguem controlar isso da criança. Ou presentear a criança, ou até uma pessoa, agora, né, aqueles livrinhos de estresse, que tem de peixe, de flores, o Jardim das Flores, não sei o quê. Então, isso estimula a criatividade e o senso de organização. Um lindo presente a ser dado. E aí a gente vai pensando, vai criando e expectorando várias expectativas. Né? E aí vem a New Pen. Eu sou suspeita, gente. Eu amo papel e caneta.
Quem quiser me fazer feliz, me dá uma caneta. Quando fala que vai ter evento, eu já fico, ai, quantas canetas eu vou ganhar? Nem me importa se é da mesma cor. E aí, tem os marcadores da New Pen, e o diferencial deles agora é que eles vêm com fragrância de perfume. Ou seja, eles estimulam em nós a conexão de memórias. Né? E imagine você, eu não sei vocês, às vezes você chega num canto, sente um cheiro e fala, lembrei da minha infância. Eu lembrei aquele dia que eu fui em tal lugar. Então, memórias olfativas. Gente, eu treinei pra caramba essa palavra. Memórias olfativas, né? E aí, então, como complemento desse lindo dos marcadores, nós temos as canetas. E as canetas, ela incentiva também a ideia, não só de presentear ou como ser presenteado. E a inspiração é de Van Gogh. Eu não tenho isso, meninas, mas meu marido ama a coleção. E eu conheço várias pessoas também que gostam de coleção. Então, que tal montar um kit? Talvez de um marcador juntamente com a caneta e com o estojo, assimilando as cores. Olha que presente criativo. E se você der só uma das canetas, falando da ideia da coleção, quem é colecionador já vai ficar aguçado. Ah, não, eu preciso das outras porque eu tenho que completar a minha coleção. Um lindo presente. E aí a gente fala assim, mas a gente está na era tecnológica. Isso daí não influencia muito, não. Né? Agora é celular, é computador, é tablet, isso aí não influencia. Mas mesmo nós temos todos os aparatos da tecnologia, ainda assim, tudo começa com uma caneta. Né? Você sempre vai fazer uso de uma caneta. Ela nunca vai ser um produto que vai ficar jogado, que não vai ter uso. Em algum momento, a gente vai fazer uso. Quantas vezes a gente até entra em desespero porque precisa de uma caneta e não tem? Né? Então, hoje, pensando nessa ideia de que todo produto, ele tem sim uma função e quando nós entendemos a sua finalidade, nós não só fazemos uma venda, mas criamos uma solução, a gente mostra o nosso interesse nas pessoas. A gente não quer só vender. A gente quer mostrar para elas, por exemplo, eu como personal organizer, eu não quero só vender a minha prestação de serviço de organização. Eu quero fazer com que aquilo realmente transforme a vida dela, mostrando um quão benéfico ela ter mais tempo, ter uma vida mais leve, né? Ver que o externo dela está refletindo o interno e que, de fato, ela vive em paz. Aí nós pensamos além mais. Uma caixa. Essa aqui é da Polibras. Ele tem vários tamanhos, viu, pessoas? E é muito interessante que, eu sempre falo isso, quando se trata de produtos organizadores, eles atendem à necessidade de todas as pessoas. De todas as pessoas. Um produto organizador é uma ferramenta que, quando usada com estratégia, faz com que você, né, consiga manter o seu ambiente não arrumado, organizado. Por exemplo, na minha casa, eu tenho uma caixa dessa, igualzinha da Polibras. E na minha cama-baú, sabe o que ela guarda? As minhas saudades. É a minha caixa da saudade. Eu estou precisando organizar, gente, porque já está ficando grande o acervo. Mas são instrumentos que facilitam. Quando eu estou muito saudosa, ou na expectativa de alguém, ou de algo que eu vivenciei, eu sei aonde recorrer. E aí é onde a gente pensa, é só uma caixa simples. Sim, mas se você entende a finalidade e usa de maneira estratégia, ela vai fazer com que haja mudanças na vida de vocês. Então, no dia de hoje, a gente encontra dentro da feira muitas opções. Muitas opções. Mas a gente entende que todas as empresas elas estão interligadas. Hoje, na feira, estamos mostrando o que está bombando no mundo em relação à papelaria. Mas a gente pode fazer a nossa lista do que realmente é prioridade, do que realmente vai fazer sentido na vida do meu cliente, porque eu tenho certeza que vocês reconhecem isso. E ainda mais, pensando nessa ideia, hoje a Confetti, ela vem trazendo 2 opções de pastas. E aí a gente pensa na nossa vida corrida, em quantas vezes o nosso celular deixou a gente na mão, e quão importante é tudo na nossa vida ter casa.
né? Então, sempre lembra, um produto organizador direciona uma casa para o seu item ou para o seu acervo. Uma etiqueta, ele te indica o CEP. Tudo pode sair do lugar, mas ele precisa voltar. Então, lembre-se que muitos dos clientes de vocês não vai comprar por necessidade. Ele não vai comprar por necessidade. Talvez eu vou comprar uma caneta, mas eu tenho 1 milhão de canetas na minha casa. Eu vou comprar pela emoção. Pela emoção. Mas a emoção em si de uma compra, ela automaticamente gera uma conexão ou também gera uma funcionalidade. Eu posso ter muitas, mas por algum motivo eu escolhi usar essa. Por algum motivo eu quero essa. E está tudo bem. A gente só precisa entender que todos os produtos têm uma função. Mas, quando a gente entende a finalidade, a gente transforma uma venda em uma solução na vida das pessoas. Muito obrigada, gente.